Numa produção de áudio ou vídeo, você consegue identificar o custo da voz e o custo da sonoplastia? Talvez uma tabela de preços ajude a responder estas e outras questões. Quem zela e trabalha com a verdade não tem problema em colocar isso no papel. Afinal, o trabalho do profissional da voz é melhorar a vida das pessoas, inclusive dos concorrentes. Mas nem todos pensam assim. Neste terceiro vídeo, vamos falar do que motivou esta pequenina série, a tabela de preços, especificamente a tabela da CWRB, e de quais critérios ela observa na sua construção. No vídeo da semana passada, vimos a importância de saber onde e por quanto tempo será usada a sua voz, que por definição de direito é sua imagem, sua personalidade. E também de estabelecer um preço mínimo que lhe pareça digno do seu preparo e pessoa. Para compor a tabela de preços, a CWRB leva em conta ainda o mercado e ética profissional, ciente de que o primeiro é traiçoeiro e a segunda é constantemente desprezada. Mas, graças a Deus e por ele, transformamos limão numa refrescante limonada. Deu água na boca, né? É o poder da palavra. Olha só, já inventaram que cobramos muito barato, mas os mesmos que nos incomodaram com isso cobraram 40% menos que nós para o mesmo trabalho. Já inventaram que eu gravava muitos comerciais de revendas de automóveis veiculados na Rede Globo, 5 ou 6 concessionárias toda semana no início dos anos 2000, porque eu mesmo produzia os motions, os vídeos destes anúncios. Veja que absurdo. Eu adoraria saber fazer motions. Já pediram cuidado, porque a CWRB seria uma concorrente das próprias produtoras que atende, e não apenas um estúdio de locução. Que nós processamos todo mundo. Enfim, mentiras e mais mentiras, algumas que a gente só soube pela forte parceria que temos com alguns clientes e amigos do meio, e a independência destes para estar ao lado da verdade, e não de um ou outro jeitinho para ganhar nos negócios. Esta invasão que a Ucrânia está sofrendo pela Rússia é um bom exemplo. Há quem declare, veja só, que não toma lado porque opta pelo equilíbrio, porque tem negócios com as duas. Gente, não é questão de levar vantagem, é questão de justiça. A Ucrânia está em paz e de repente vê bebês, crianças, jovens, com todo o futuro pela frente, e mesmo seus idosos, assassinados, porque um líder desequilibrado teve vontade. O que é certo, independente se dá prejuízo. Digo tudo isso para explicar que este ano tem uma novidade na nossa tabela de preços, o desconto sonoplasta. Pois a última que inventaram é que a CWRB desvaloriza o sonoplasta, pois não cobra o serviço deste em seus trabalhos, lhe tirando assim a oportunidade de trabalhar. Não é verdade. Uma vez que temos o custo de estúdio para as vozes que gravamos, que é superior à maior parte de estúdios bem melhores que o nosso em termos de estrutura, pois a nossa é a suficiente apenas para a voz, que é o que oferecemos, gravação de vozes. Aliás, como definir no preço final de um estúdio o que é a voz e o que é o melhor posicionamento do microfone e ambiente? Os ajustes para a gravação, limpeza dos ruídos, tratamento, edição, equalização e masterização. Quem planta essas mentiras não se importa com o sonoplasta. Só quer criar discórdia e desgaste de imagem do possível concorrente. No caso, nós, da CWRB. E o pior, como são pessoas renomadas, influentes, carismáticas, muitas vezes conseguem. Pode não parecer nada didático isso, mas é. São problemas vividos pelo profissional da voz, para os quais ele deve estar preparado, se for comprometido com a lisura e idoneidade acima do corporativismo, que tem levado a crimes, como a criação de cartel, por exemplo, o que justifica a rede de intrigas para a defesa de um pequeno grupo de elite. Então, os clientes da CWRB, a partir deste ano,
contam com um desconto de 8% caso não queiram a limpeza do áudio e seu tratamento. Simples. Só para responder ao mercado e amigos que se deixaram contaminar com as mentiras. A tabela 2022 foi reajustada em 10% para repor a inflação oficial de 2021, como fazemos todos os anos. Apesar de sabermos que importantes produtos de nosso dia a dia subiram bem mais que a inflação oficial. A tabela da CWRB traz os preços mínimos para rádio, TV aberta e paga, internet, desde uma semana a 6 meses, e para peças de exibição interna, como para eventos, a colaboradores, clientes, fornecedores, entre outros públicos menores, como convenções, treinamentos, premiações. Uma aplicação muito ampla e inclui apresentações ao vivo. Além disso, a tabela traz o custo para provas, concorrências e o custo em percentual das alterações e ampliação de prazos ou alterações no plano de veiculação, pois diferencia o custo até por grupo de emissoras, conforme a audiência. Fazer uma tabela traz tranquilidade e facilita o planejamento do cliente e evita oportunismos. Ou seja, não é um preço hoje, outro amanhã, nem aqui nem ali. Não é combinado com os colegas, nem agências, produtoras e compradores. É definido todo início de ano e comunicado aos principais clientes que a utilizam, mas serve principalmente à própria empresa e o profissional da voz para a sua organização e posicionamento. Para o rádio e TV é bem fácil, por praça e tempo de exibição, uma vez que a maior parte dos anúncios é de 30 segundos e tem variações para 15 e 60 segundos na maior parte das vezes. Já para os internos, pode-se precificar a partir do volume de texto e sua média de tempo correspondente. Por exemplo, 700 caracteres com espaço geram em torno de 1 minuto de gravação. Estas locuções de até 1 minuto têm um custo, de até 2 minutos, outro, e assim por diante. Parece demais, mas isso aumenta as possibilidades, pois se fizer um preço para tudo, tira oportunidades de realizar trabalhos menores pelo elevado custo ou ser prejudicado em trabalhos maiores sem o devido pagamento proporcional. É evidente que o custo de partida é o mais alto proporcionalmente, pois ele traz consigo seu piso, aquele mínimo que tratamos anteriormente. Desta forma, a locução de 2 minutos não é o dobro da de 1 minuto, mas um pouco mais caro. No caso da CWRB, em torno de 25% a mais. Assim, quanto mais texto, o custo pelo tempo ou por caracteres é reduzido. Qual a lógica? Imagine que seu preço para gravar 1 minuto seja R$ 1.000. E se gravar 2 minutos, deve ser 2.000? E 10 minutos, 10.000? Claro que não. E nesta negativa não me refiro aos valores, mas à sua proporção, de 1 para 10 minutos, que foi o exemplo que usamos. Há quem cobre um valor médio para intervalos de tempo mais amplos, por exemplo, até 5 minutos, 3.000, até 10 minutos, 5.000. Valores hipotéticos, evidentemente, pois, como já dissemos, o mercado é livre. Mas é uma prática bastante adotada, especialmente pelos locutores mais renomados, que na CWRB nós ousamos inovar, mas com todo respeito aos valores finais. Apenas flexibilizamos proporcionando intervalos mais curtos e precisos. Dá trabalho, mas ajuda a produção e os clientes e cria uma proteção contra os mentirosos por trazer transparência, como fazem as marcas mais respeitadas do mundo. Compliance. Não dá para um dos mercados publicitários mais admirados do mundo ter sua locução na clandestinidade, na informalidade, nas mãos de cartéis. Por isso, fique de olho em quem escolhe. Na CWRB, levamos todo o processo muito a sério. Semana que vem teremos o último vídeo desta série sobre precificação, quando vamos falar especificamente da relação do locutor publicitário com agências, produtoras, compradores e quanto isso influencia no seu preço e até no preço de tudo que nos rodeia. Afinal, a publicidade abraça todos os segmentos. Não perca! Até lá!